Hello, how are you? I'm good, never better. Se já estive melhor, eu não me lembro. Eu estou de férias. Ui! Mesmo assim, semana passada eu já deixei uma aula gravada para vocês assistirem nesse mês. Vou deixar mais uma, mas eu vou deixar só duas esse mês gravadas. Aí é bom que quem ainda não assistiu às aulas anteriores, que o faça, é muito importante. Porque principalmente quem está começando agora, se não seguir a sequência lá, vai ficar perdido. É bom seguir a sequência das aulas para quem está começando inglês agora. Combinado? Então, vamos lá que a aula de hoje vai ser sobre advérbios de frequência. Adverbs of frequency. E o que será isso? Deixa eu colocar o título aqui. Adverbs of frequency. São essas palavrinhas aqui. Adverbs of frequency, always, e always significa sempre. Usually, que é geralmente. Tem gente que traduz como usualmente. Pode ser, mas eu prefiro dizer geralmente para usually. Usually. Usually, a pronúncia é esse S aqui, tem som de J. Usually. Esse aqui é always, não é always, é som de O mesmo. Always. Aqui, usually, often, e é. Tem gente que traduz como frequentemente. Usually e often são quase a mesma coisa, né? E sobre esse advérbio de frequência aqui, often. Você pode falar sem o T, é mais comum, ou você pode falar often, que não é tão comum assim, mas há pessoas que usam. Often, sometimes, que é às vezes, hardly ever, hardly ever, que significa quase nunca, hardly ever, quase nunca, e never, que é nunquinha, nunca. Esses são, é lógico que tem mais alguns, mas esses são os mais comuns, os mais usados. Aí a pronúncia, só para a gente revisar. Always, revisar e praticar, né? Eu leio, vocês repetem, por favor. Always, usually, often, sometimes. Muito importante aqui, não diga esse E aqui. Na pronúncia, não existe esse E. Sometimes, hardly ever e never. Ok? Esses são os adverbs of frequency. Além dos adverbs of frequency, existem as expressões de frequência. Expressions of frequency. Anotem aí também. Eu sei que muita gente não anota, mas uma ótima maneira de aprender é anotar. Porque você, conforme eu já falei em várias aulas, você usa diferentes tipos de inteligência que todos nós temos. Visual, motora, etc, etc. Já falei sobre isso. Vocês podem ir nas aulas anteriores lá. E quando você escreve, você está utilizando as diferentes tipos de inteligências que nós temos.
Isso facilita mais o aprendizado. Expressions of frequency são, por exemplo, são algumas delas. Every day, pode ser every day, every week, every month, every year. Vocês colocam every e colocam na frente aqui. Day, every week, every month, every year. Isso significa igual every day, todo dia, every week, toda semana, every month, todo mês, every year, todo ano. Once, que significa uma vez. Once a day, aí tem que colocar esse azinho aqui, né? São expressões. Once a day, once a week. Vou colocar o A aqui porque não pode falar, não pode faltar, não pode ser once a week, tem que ser once a week, once a month, once a year. Uma vez ao dia. Oh, estraguei o negócio aqui. Uma vez ao dia, uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Mais expressões de frequência. Eu estou colocando aqui as mais comuns. Twice. Aí é a mesma coisa. Pode ser twice a day, que significa duas vezes, né? Duas vezes ao dia. Twice a week. Twice a month. E a pronúncia dessa palavra aqui não é month, não é mon, não é mal, é month, que é mês, né? Twice a month, duas vezes ao mês. Twice a year, duas vezes ao ano. Depois eu vou dar exemplos para a gente praticar. Deixe-me ver aqui outras expressões. Ah, tá. E olha só. Temos once, que é uma vez, twice, duas vezes, e depois disso vai ser sempre times, igual três vezes. Three times. Aí vocês podem repetir. Three times a day, three times a week, three times a month. Três vezes. Se forem quatro vezes. Four times. Four times a day, four times a week, four times a month, four times a year. E por aí vai. Só muda só uma vez e duas vezes. A partir de três, a gente só acrescenta times, que nesse caso aqui significa vezes. Conforme eu disse para vocês e digo em todas as aulas, tudo em inglês depende do contexto, depende da frase. Mais algumas expressões de frequência. From time to time. Aqui agora esse time aqui já não é mais vez. From time to time significa de vez em quando. From time to time. Every now and then também pode ter o mesmo significado de from time to time, que é de vez em quando. Every now and then. Olha o then aqui no N sendo o som de N mesmo. E o TH, a língua entre os dentes. Every now and then. Não é den com som de D, né? TH, língua entre os dentes. E a última aqui que eu vou colocar, é lógico que existe um montão de outras mais, mas as mais frequentes. All the time. O tempo todo. All the time. O tempo inteiro. Ok? Vamos praticar? The expressions of frequency. Eu leio e vocês repetem. Every day. Deixa eu. Every day. Every week. Não coloquem um izinho aqui depois do K, né? Não é wiki, é week. Every week. Every month.
every year. Com once, uma vez, né? Once a day, once a week, once a month, once a year. Uma vez ao dia, uma vez na semana e etc. Twice, duas vezes, né? Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. Na palavra month tem o TH, não se esqueçam, língua entre os dentes. Three times, são três vezes, né? Three times a day. Quatro vezes, four times a day. De vez em quando, from time to time, ou então, every now and then. Vocês perceberam aqui que esse and não precisa falar o D aqui, né? And then. Não digam and then. Fica muito feio essa repetição de essa cacofonia. And then. So, and then. Simples assim. E all the time. All the time. O tempo todo. Agora nós vamos colocar exemplos. Primeiro, nós vamos colocar exemplos dos advérbios de frequência. Quando é que nós usamos os advérbios de frequência? Always, usually, often, sometimes, etc. Nós usamos after, depois, né? After the verb, ei, after the verb be, qual que é mesmo o verbo be? Eu vou colocar apenas o verbo be aqui no presente. O verbo be no presente, quando conjugamos, é am, is e are. É lógico que tem passado e futuro do verbo be, mas hoje somente presente. Nós usamos esses advérbios de frequência. Depois, after é depois, depois do verbo be. And before, before é antes, before other verbs. Antes de outros verbos. Agora, cuidado, é depois do verbo be e depois de modal verbs. Só que nós ainda não vimos esse negócio de modal verbs. Ver nós vimos sim, mas foi bem rapidamente. Foi bem superficialmente. Então, eu vou deixar só falar sobre o verbo be. Por exemplo, qual verbo be que acompanha she? Is. Se quiser colocar na contraída, pode, né? She's always on the phone. Oh, a mulher não larga o telefone. She's always on the phone. Ela está, o verbo be. Nesse caso aqui significa ser ou estar, né? Ela está sempre ao telefone. No mundo de hoje, onde o telefone é uma extensão do corpo, né? Difícil achar alguém que não esteja sempre ao telefone. Pois é. I'm not always. Essa é uma frase negativa, né? I'm not always right. Eu nem sempre estou certo. Só 99,99999% das vezes, mas nem sempre eu estou certo. I'm not always right. Segundo a minha esposa, I'm not always right. They are usually, they are usually early for breakfast. Isso aqui somos nós em um hotel. É claro, a melhor parte do hotel é o breakfast, café da manhã. Então, eles
geralmente estão adiantados para o café da manhã. O restaurante nem abriu, já está lá, primeiro da fila para o café da manhã. They are usually early for breakfast. A pronúncia da maioria dessas palavras aqui nós já vimos nas aulas anteriores. Se você ainda não dominou a pronúncia da maioria dessas palavras, volte nas aulas anteriores, repita, repita, repita. Quantas vezes mesmo vocês estão cansados de saber que a gente tem que repetir? 1996 vezes só na parte da manhã, até ficar natural. We're, esse aqui eu coloquei they are, eu coloquei a forma completa do verbo be. Aqui eu já coloquei na contraída para mostrar para vocês as diferentes maneiras que a gente pode usar o verbo be. A mais comum na fala é a contraída, ó, é claro. We're often, we're often sleepy at 10 p.m. Esse sou eu também. We're often sleepy at 10 p.m. Nós, eu falei de mim, só que aqui é nós, né? Nós frequentemente estamos com sono ou sonolentos às 10 da noite. 10 da noite eu já quero estar na cama, quase dormindo igual um príncipe encantado. We're often sleepy at 10 p.m. Nós estamos frequentemente, ao pé da letra, né? Traduzindo tudo ao pé da letra. Nós estamos frequentemente com sono, adormecidos, às 10 da noite. Como eu sei que é 10 da noite? Por causa do PM. PM, você coloca, quando o horário é após o meio-dia, você coloca PM. E da meia-noite ao meio-dia, AM, só trocar o P aqui por A, AM. Nós também já vimos isso. Girlfriend is sometimes, is sometimes late for lunch. Problema é dele. Eu não. Ele às vezes se atrasa ou está atrasado para o almoço. Não é o meu caso. Comer é comigo mesmo. He's sometimes late for lunch. E olha só, é apenas a pronúncia dessa palavra aqui, apenas late. Nada de falar leite. Leite é leite de vaca. Isso aqui é em inglês, late. He's sometimes late for lunch. Mais outro exemplo. You're hardly ever. Deixa eu ver o que que eu coloquei aqui com hardly ever. You're hardly ever lazy. Ó, dando uma moralzinha para vocês. Vocês quase nunca estão com preguiça. Ninguém tem preguiça de estudar aqui, ninguém tem preguiça de estudar 4 vezes na semana. Hoje aumentei um, eu falei que era 3 vezes na semana, né? 4 vezes na semana, repetir, 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 em voz alta. You're hardly ever lazy. Lazy é preguiçoso, preguiçosa. No caso aqui, você pode traduzir como com preguiça. Vocês quase nunca estão com preguiça. E para coroar os exemplos, it's never late to be happy. It's never late to be happy. Nunca é tarde para ser feliz. Olha, eu estou filosófico hoje. Aí vocês perceberam que aqui está o verbo be nas diferentes conjugações. E depois do verbo be, after the verb be,
nós colocamos os advérbios de frequência. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Essas palavrinhas aí que são chamadas de advérbios de frequência, né? É para a gente falar com qual frequência a gente faz alguma coisa. Simples assim. Vamos repetir uma vez, aí depois a gente vai passar para as expressions of frequency, as expressões de frequência. She's always on the phone. E olha só, vocês podem substituir aqui she por vocês, né? Vocês coloquem aqui. Se vocês estão sempre ao telefone, coloquem I'm always, e, Getúlio. I'm always on the phone. Aí vocês falam de acordo com a realidade de vocês. I'm not always right. I'm not always right. Nem sempre eu estou certo. Ou se vocês que quiserem tirar o nota aqui, né? A modéstia. I'm always right. Eu estou sempre certo. Aham. I'm not always right. They are usually early for breakfast. They are usually early for breakfast. Ou se quiser colocar na contraída, você vai tirar a letra A aqui e colocar o apóstrofo. They're usually early for breakfast. A tradução de cada uma dessas frases eu já dei. Se vocês tiverem dúvida, como a aula está gravada, é só voltar lá e ouvir novamente. We're often sleepy at 10 p.m. We're often sleepy at 10 p.m. Como tem Y aqui, aí a pronúncia é igual em early. A gente precisa falar o som da letra I no português, né? Letra I em português, bem forte, igual eu disse aqui, né? Early. A letra é Y, mas o som é de I no português. Early, sleepy. He's sometimes late for lunch. He's sometimes late for lunch. A próxima. You're hardly ever lazy. You're hardly ever lazy. Próxima frase. It's never late to be happy. E vocês viram que juntamos os sons, né? Late to be. Por que essa junção? Porque, conforme eu disse novamente, a maioria das palavras terminadas com a letra E, nós não pronunciamos a letra E. E se a gente não pronuncia a letra E, sobraram dois sons de T. Como são dois sons iguais, a gente fala um som de um só. Late to be. Late to be happy. It's never late to be happy. E aqui também, mais uma vez, letra Y aqui, happy, não é rap. Igual a gente canta a musiquinha lá de parabéns para você em inglês. Muita gente fala happy birthday. Não é happy birthday, é happy birthday. Happy, lazy, early. Letra Y, som de I em português. Nós vimos até agora o verbo be, né? E os outros verbos? Que eu coloquei aqui before other verbs, a colocação dos advérbios de frequência. Aí eu vou colocar outros verbos aqui. Ah, I always exercise in the morning. I always exercise in the morning. Olha só, o verbo aqui é exercise, exercitar.
E aqui está o advérbio de frequência, vem antes, before, vem antes de outros verbos que não seja o verbo be e os modal verbs, conforme eu disse. Eu sempre me exercito de manhã. I always exercise in the morning. Aí agora vocês façam sobre vocês. Vocês podem trocar aqui, trocar o advérbio de frequência. Se for nunca, I never exercise in the morning. Às vezes, I sometimes exercise in the morning. Pratiquem sobre a vida de vocês mesmos. Coloquem na prática, né? Nada melhor maneira excelente de aprender é colocando a teoria na prática. A teoria foi a frase que eu dei para vocês e a prática é você se colocando aqui no meu lugar, fazendo frases, construindo frases a respeito da vida de vocês. Próximo exemplo, you usually study during the week. You usually study during the week. Vocês geralmente estudam durante a semana. Assim eu espero e quero acreditar. You usually study during the week. He often calls her mom. Olha o bebê de mamãe. Ele frequentemente liga para a mãe dele. He often calls her mom. E essa palavra aqui, esse último M aqui, para vocês fazerem um som correto em inglês, tem que ser o mesmo som do primeiro M. Mom. É fechando a boca. Não é igual em português que o M a gente transforma em som de N. Não pode ser man, tem que ser mama. Mom. He often calls her mom. Ele liga para a mamãe dele com frequência. He often calls his. Eita! Olha só! Eu não falei com vocês que nem sempre eu estou certo? I'm not always right. Eu usei um adjetivo possessivo aqui errado. Não é her mom, é his. Her é dela, se eu estou usando ele aqui, né? Ele, his mom. É a mamãezinha dele, não dela. He often calls his mom. Era para ver se vocês estavam atentos. Próximo exemplo. Deixa eu ver aqui qual exemplo que eu coloquei. She sometimes kisses him. Ô, mulher difícil. Ela, às vezes, somente às vezes, o beija. Ou, na linguagem informal, beija ele. She sometimes kisses him. Kisses, não que, né? Que, kisses him. She sometimes kisses him. Ela, às vezes, o beija. Vai ser difícil lá nas Minas Gerais, trem. She, they travel, they travel. E nesse final de Getúlio. Não é they, é it. Apaguem aí quem tiver anotado. It hardly, eu já estou saltando ali, já estou indo lá para as expressions of frequency. Que pressa é essa? It hardly ever deserves attention. Olha só. It hardly ever deserves attention. Attention. It, aqui qualquer coisa que vocês quiserem colocar, desde que esteja no singular, né? It quase nunca merece atenção. O quê? Meu problema, por exemplo,
Meu problema raramente merece mais atenção, atenção exagerada, né? Lógico. It hardly ever deserves attention. Meu problema é não ter problema. Ai, ai, ai. Vida boa demais. Estou vivo, com saúde e belo. O que mais que eu quero? Um pouquinho de dinheiro para gastar também não faz mal a ninguém, né? O próximo exemplo. I never go to the mall. Isso aqui é verdade, verdadeira. Não é brincadeira igual as outras frases, não. Go to the mall with my wife. I, I never go to the mall with my wife. Eu nunca, nunca, jamais vou ao shopping, mall, é shopping, com a minha esposa. Mas nunca mesmo. Tem um lugar lá no shopping, né, chamado de Maridródromo, acho que é assim que fala. Aí, o que que as mulheres fazem? As mulheres vão lá com o marido a tiracolo, chega lá, estacionam todos os maridos lá no maridródromo e vai comprar, né? Vai bater perna no shopping. E os tolões lá, né? Eu era um deles, esperando lá 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Nunca mais. Aprendi. I never go to the mall with my wife. Vamos praticar agora. Eu leio, vocês repetem, como sempre. I always exercise in the morning. I always exercise in the morning. You usually study during the week. You usually study during the week. He often calls his mom. He often calls his mom. E a pronúncia desse verbo aqui, né? Ligar, chamar, telefonar. O A aqui tem som de O e o L som de L mesmo. Não pode ser som de U. Calls, é calls. Calls his mom. A próxima, da mulher difícil lá. She sometimes kisses him. She sometimes kisses him. Ela, às vezes, bem às vezes, o beija. It hardly ever deserves attention. It hardly ever deserves attention. E olha só a pronúncia dessa palavra aqui, né? Como se fosse o número 10, 10. Attention. Attention. I never go to the mall with my wife. E sobre mall, né? Que significa shopping center. Se vocês disserem shopping, em inglês, vocês falando inglês e referirem-se a shopping center como shopping, uma pessoa nativa da língua inglesa vai entender como compras. Se vocês quiserem se referir ao local, é shopping center, ou então shopping mall, ou então somente mall, mas nunca shopping se referindo ao local. E agora, para finalizar, as expressions of frequency, as expressões de frequência. Exemplos das expressões de frequência. I study every day. Eu ia colocar every day aqui, mas eu vou enfatizar ainda mais. I study every single day. Rain or shine. E ainda vou coroar com expressão aqui. Eu estudo, I study every single day. Single sozinho, a gente sabe que é solteiro, né? Só que nessa frase aqui, every single day significa todo santo dia.
Rain or shine, ao pé da letra, significa chuva ou brilho, mas é uma expressão. Rain or shine corresponde ao nosso faça chuva ou faça sol. I study every single day, rain or shine. E olha a expressão de frequência aqui, né? Every single day. You go for a walk. Você vai caminhar. 5 times, como você é uma pessoa preocupada com a sua saúde, que cuida muito bem da sua saúde. 5 times a week. Você vai caminhar 5 vezes na semana. You go for a walk 5 times a week. No mínimo 5 quilômetros. Próximo exemplo. He takes a shower. He takes a shower twice a day. Olha só, cheirosinho. He takes a shower twice a day. Ele toma banho. Nós já vimos que take a shower tem um S aqui, né? Porque o sujeito é he. Quando é he, she, it, a gente acrescenta S, é S ou IS ao verbo, dependendo de qual seja o verbo. Não sei qual aula que foi, mas já tivemos a aula sobre isso. Voltem lá e assistam. Quem não assistiu e quem esqueceu, faça o favor de voltar lá e assistir. He takes a shower twice a day. Ele toma banho 2 vezes ao dia. Se precisar, 3, ué. Nós somos brasileiros, gostamos de banho. She visits, she visits her doctor once a year para fazer os exames de todo ano. Depois de uma certa idade, não é? Aninhos. She visits her doctor once a year. Ela, ao pé da letra, visit é o verbo visitar, né? Mas aqui ela vai ao médico, ela vai ao médico 1 vez ao ano. Para os preventivos. Agora, finalmente, chegou a frase que eu iria colocar aqui. They travel every now and then. E every now and then significa de vez em quando, às vezes. They travel, eles viajam. Every now and then, de vez em quando. We read all the time. Oh, se Deus quiser, um dia essa será a realidade de nós brasileiros. We read all the time. Nós lemos o tempo inteiro. E livros que nos tragam coisas boas para a nossa mente, né? Ótimo. Vamos repassar só uma vezinha. Aí, durante a semana, o que é que vocês fazem? Vocês coloquem vocês, conforme eu falei. Substituam aqui o you, o he, she por que vocês fazem. Igual. You go for a walk 5 times a week. Se não for 5 vezes na semana, se forem 3 vezes na semana. I go for a walk só tirar o five aqui e colocar three times a week. I study every single day, rain or shine. Aqui é só para a gente praticar a pronúncia agora, né? Eu lendo e vocês repetindo. I study every single day, rain or shine. You go for a walk 5 times a week. You go for a walk. Esse verbo aqui, caminhar, né? É só walk. Não pronuncia-se o L aqui e o A tem som de O. Walk. You go for a walk 5 times a week. Junta-se o S de times com A. Times a. Times a week.
You go for a walk 5 times a week. He takes a shower twice a day. Aqui também teve umas junções, né? Vocês perceberam aí? He takes a shower twice a day. A junção do twice aqui, né? Porque o E não se pronuncia, vai sobrar um som de S no C, twice, e junta com A, twice a. He takes a shower twice a day. She visits her doctor once a year. She visits her doctor once a year. They travel every now and then. They travel every now and then. E o último exemplo, we read all the time. We read all the time. E assim, nós terminamos a nossa aula de hoje. Repitam durante a semana, várias vezes, conforme necessário. E conforme eu disse para vocês no início da aula, esse mês eu estou de férias, então teremos apenas 2 aulas gravadas, mas assim que eu retornar, teremos as 4 aulas normais por mês. Aproveitem para rever as aulas que vocês não viram ainda e tenham um ótimo mês de férias, quem estiver de férias igual a mim. Quem não estiver, um ótimo mês do mesmo jeito e até breve. Até agosto. See you then. Bye bye.